Mateus 7,13. Mateus 7, verso 13. Hoje nós vamos falar sobre os dois caminhos que certamente irão levar a dois destinos. Mateus 7, verso 13. É o texto da Bíblia que está estampado na nossa parede. Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, versículo 13. O Senhor Jesus agora vai entrar numa das partes mais importantes do Sermão do Monte, aonde ele vai mostrar que todo conhecimento deve se transformar em prática nas nossas vidas. Não adianta conhecermos a porta, não adianta termos informações sobre a porta, não adianta nem avistarmos a porta. É necessário entrar pela porta estreita. E é aqui onde o Senhor Jesus nos chama a uma mudança, a um rompimento com a condição de vida em que estamos vivendo. O Senhor Jesus aqui está chamando mais uma vez o seu povo ao verdadeiro arrependimento. Entrai. E antes de passarmos para a próxima palavra, eu queria abrir com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 22, onde nós vamos ver uma passagem correlata, que o Senhor Jesus vai fazer a mesma afirmação. Lucas 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Então, essa pessoa, vendo a quantidade de pessoas que seguia a Jesus, ela perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E essa é uma pergunta bem interessante, porque se nós acreditarmos no que a Bíblia diz sobre salvação e condenação e olharmos para a sociedade em que vivemos, nós iremos chegar a essa mesma indagação, ainda que seja na nossa mente. Será que é verdade que para entrar no céu tem que ter todas essas características que a Bíblia está dizendo que tem que ter? Então, se é verdade, olhando para a vida que as pessoas estão vivendo, são pouquíssimas pessoas que irão entrar no céu. Se a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor, e o mundo está cada vez mais depravado, então a maioria das pessoas estão indo, já foram para o inferno. Então, esse é um retrato que o cristão, ao ser confrontado com as verdades espirituais, ele tem da sociedade em que ele vive. Foi isso que Isaías teve quando ele teve encontro com Deus no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Quando ele viu o Senhor no seu alto sublime trono, e ele viu os serafins, que são seres espirituais, que não têm pecado,
com 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles batiam e cantavam de dia e de noite ao redor do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a primeira reação de Isaías, quando ele viu essa visão do trono de Deus, da santidade de Deus, dos serafins ao redor do trono, foi a pecaminosidade do seu coração. Ele disse: ai de mim. Ou seja, se Deus é santo como Ele é, e Ele é, ai de mim. Eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. E ele disse: e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O relato que Isaías fez foi o seguinte: está todo mundo perdido. A não ser que esse Senhor Santo, que está no alto e sublime trono, nos purifique, todos nós estamos perdidos. É daí então que o serafim pega uma brasa viva do altar e queima a boca do profeta Isaías e diz: o seu pecado foi purificado, foi perdoado, a tua iniquidade foi purificada. E então o Senhor pergunta: a quem enviarei? Isaías então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é importante que saibamos isso, que ser cristão inevitavelmente irá nos levar a andar na contramão do mundo. Porque o mundo está indo numa direção que caminha a passos largos para a perdição. Então, se aproximar de Jesus com essa pergunta é algo até sensato. Muito diferente da pergunta que um homem faz em Lucas 12, quando ele pede para que o irmão reparta a sua herança com ele. Essa é uma pergunta insensata. Mas essa pergunta aqui é uma pergunta até sensata. Senhor, são poucos os que se salvam? Você já fez essa pergunta? Senhor, da cidade em que eu vivo, Salvador, 2 milhões de habitantes, quantas pessoas estão indo para o céu? Quantas pessoas que estão morrendo hoje estão indo para o céu, se a Bíblia de fato for levada a sério, como ela deve ser levada de fato? No meu trabalho, quantas pessoas estão indo para o céu de verdade? Na minha família, quantas pessoas estão indo para o céu de verdade? Não com aquele engano do nosso coração. Não, mas Deus é amor, Deus vai salvar. Não, a pessoa vai ser salva como ladrão da cruz. Não, irmão. Essa não é uma realidade. Quando Deus salva, Ele santifica. Ele dá um novo nascimento, Ele dá um novo coração, Ele dá uma nova vida, Ele faz tudo novo, Ele faz da pessoa uma nova criatura, onde as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Os desejos dessa pessoa vão mudar, a vida dessa pessoa vai mudar, o tesouro dessa pessoa vai mudar, tudo dessa pessoa vai mudar. Então, quantas pessoas, se formos levar a sério, da nossa família estão indo para o céu? Se formos levar a Bíblia a sério, quantas pessoas do nosso bairro estão indo para o céu? Quantas pessoas da nossa igreja estão indo para o céu? Nós mesmos, será que estamos indo de verdade para o céu? Não sei se vocês já passaram por uma experiência. Quando eu era adolescente, eu era muito agitado e eu não conseguia ficar parado em casa. E eu me lembro que uma vez eu passei por uma situação hiper constrangedora. Eu fui para uma festa de 15 anos de uma menina que eu não conhecia e eu pensei que eu ia entrar e eu não entrei. E essa é uma situação super constrangedora. Você se arruma,
Você passa perfume, você sai de casa, você pensa, não, eu vou entrar na festa. E quando chega na porta da festa, você é o quê? Barrado. Agora, se essa situação é constrangedora, isso é uma comparação muito pobre. Imagine o que está escrito, versículos adiante, quando Jesus fala da porta estreita, de pessoas que vão chegar na porta do reino dos céus, das bodas do Cordeiro, e irão bater. Senhor, Senhor, sou eu, Senhor Jesus, meu amado Senhor Jesus Cristo, amado da minha alma, sou eu sou do meu amado é meu, Abba Pai, Paizinho querido, em teu nome, Pai, eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, e você está lá esperando que a porta se abra, a porta está fechada. Em teu nome, Pai, eu fiz muitos milagres. A porta ainda não se abriu. E então vem aquele silêncio, aquele eco, e uma voz, como está em Apocalipse, capítulo 1, como a voz que ecoa como o som de muitas águas, sai dessa porta que continua fechada. Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci, vocês que viveram na prática da iniquidade. Imagine a sensação de pensar estar salvo e quando chegar após a morte, descobrir que está completamente condenado. Por isso que eu e você temos que perguntar nessa noite, eu sou salvo? Eu sou salvo. Porque a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Lembra do profeta Isaías no capítulo 6? Antes que ele fosse enviado a pregar à nação, ele reconheceu a sua perdição e Deus purificou o pecado dele. Depois, purificado e perdoado do seu pecado, ele então foi enviado a pregar para a sua nação. Então, será que nós somos salvos nessa noite? Esse homem pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Lucas 13, 22. E essa pergunta é super importante, irmãos. São poucos os que se salvam. O que você pensa das pessoas que você convive? Vocês pensam que essas pessoas estão indo para o céu? Se eu colocar a vida que eu estou vivendo hoje e a vida que Jesus viveria no meu lugar, será que eu iria para o mesmo céu que Jesus está? É essa comparação que nós temos que fazer. A Bíblia diz, aquele que diz que está em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu, olha o verso 24. Jesus não responde nem que são poucos, nem que são muitos. Por quê? Porque Jesus não quer que ele fique preocupado com a vida dos outros nesse momento. Nesse momento, Jesus chama esse homem a se ocupar com a salvação dele, com a santificação dele. E ele diz, porfiai. É um verbo que completa o que está lá em Mateus, quando Jesus diz, entrai. Aqui em Lucas diz, porfiai. Isso significa que você não entra pela porta estreita de qualquer maneira. Não é fácil entrar por essa porta. É uma porta que se requer muito esforço para se entrar. Essa palavra porfiai significa agonia. Agonize. Significa agonizar, sentir angústia. Existem coisas que nós amamos
que nós temos que abandonar. Existem coisas que nós temos que deixar de fazer, que nós não queríamos deixar de fazer, e existem coisas que nós precisamos começar a fazer, que nós não queríamos começar a fazer. Por isso ele diz: porfiai, esforçai-vos. Como o pastor deu o exemplo ontem do atleta, que o apóstolo Paulo diz: o atleta em tudo se domina. E não se engane, o resultado de um atleta bem-sucedido é muito oneroso, mas a vida que ele vive é muito difícil. Muitas pessoas só pensam, por exemplo, nos salários astronômicos dos jogadores de futebol e pensam que eles não trabalham, mas eles vivem uma vida difícil, no sentido que eles precisam se preparar, eles precisam correr quilômetros e quilômetros por dia, eles precisam ter uma alimentação balanceada. Então, um atleta, ele tem uma vida muito regrada, e essa vida não é muitas vezes prazerosa. Você pegar um atleta, por exemplo, que está se preparando para uma competição, ele não pode muitas vezes comer esse bolo que nós vamos comer hoje. Ele precisa renunciar, porque ele em tudo se domina. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas ele, para alcançar uma coroa corruptível, e o cristão deve fazer muito mais esforço por uma coroa incorruptível. Porfiai, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha que coisa, muitos procurarão entrar por essa porta e não poderão. O exemplo claro disso aqui são as 5 virgens nécias. Jesus conta a parábola e são 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. 5 estavam preparadas e 5 despreparadas. Quando elas buscaram o azeite, não tinha mais. E elas bateram na porta e elas não conseguiram entrar. Quando o pai de família se levantar, é por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Existem oportunidades na vida que são únicas. Oportunidades que podem mudar a sua vida e muito para melhor, muito mais do que se você ganhasse uma Mega Sena da noite para o dia, que é a oportunidade de você ter uma lista enorme de pecados que está contra você, que são impagáveis, serem completamente perdoados e aniquilados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa oportunidade, ela é única. E só sabe o valor real do perdão quem já foi perdoado. Não tem algo mais aliviante para um cristão do que sentir-se perdoado por Deus. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Foi por isso que o apóstolo Pedro, que se sentiu extremamente perdoado, porque foi aquele que negou a Jesus mais fortemente, ele trouxe um exemplo mais claro do sentimento do que é ser perdoado. Vamos abrir rápido em 1 Pedro 1,18. Como o apóstolo Pedro se sentia com o perdão que ele recebeu de Jesus, como seu coração era cheio de gratidão. E olha a comparação que Pedro faz. 1 Pedro 1,18.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Ou seja, não foi com coisas materiais que Deus nos resgatou dos nossos pecados. Não foi com dinheiro que Deus comprou o resgate da nossa alma. Ainda que o mundo inteiro fosse entregue, Ele não poderia comprar o perdão dos nossos pecados, pois os nossos pecados são impagáveis. Por isso que Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque nada material pode conceder à alma o perdão dos pecados. Ainda que o mundo inteiro seja dado, ainda que a pessoa tenha todo o dinheiro do mundo, todo esse dinheiro não pode comprar o perdão de Deus. Por isso que Pedro diz: não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. A nossa geração nos ensina a viver uma vida vã, uma vida inútil. Verso 19. Olha como nós somos resgatados. O preço que foi pago para que o nosso pecado seja perdoado. E é essa a oportunidade que é única. A oportunidade de ter todos os seus pecados apagados pelo sangue de Jesus. É isso que de fato é uma vida abençoada. É uma vida que foi alcançada pelo perdão, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Se o nosso pecado não foi perdoado, nós estamos na situação mais desesperadora possível, que é debaixo da ira de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: entrem pela porta estreita, mas com o precioso sangue, foi esse o preço que foi pago, para que o nosso pecado fosse apagado, fosse perdoado, o precioso sangue. Perceba como, na maioria das vezes, nós damos valor àquilo que não tem valor. Nós valorizamos pessoas, relacionamentos, tantas coisas, bens materiais, e nos esquecemos do valor desse homem aqui, que derramou o seu precioso sangue. Ninguém faria isso por você, irmão. Nem sua mãe, nem seu pai faria isso por você. Porque não foi de qualquer forma que Jesus morreu. Ele morreu sendo Deus, literalmente, desculpe a palavra, como um vagabundo, como um marginal. Jesus não morreu qualquer morte, ele morreu a morte de cruz. E a crucificação era uma penalidade romana que servia de exemplo para que a sociedade olhasse e os pais dissessem para os filhos: olhe, não seja como aquele homem. Está vendo? Aquele homem é um exemplo de malfeitor para toda a sociedade. E quem estava ali? O Criador do universo. Estava sendo morto como um bandido, para que o meu pecado, em particular, fosse pago e perdoado. E às vezes, por falta de fé, a gente não dá a Cristo a atenção devida e o amor devido que Ele merece.
E nos esquecemos que se de fato somos cristãos, quem de verdade nos ama é Ele. Porque Ele não ama só com palavras. Na hora de mostrar o amor, Ele amou até o fim. Ele não fugiu da cruz, mas Ele carregou o madeiro e derramou litros de sangue para que o nosso pecado fosse perdoado. Não, eu tenho uma dúvida de quem é esse celular, porque todo culto ele toca. Ah, relógio, né? Ah, só falta 30 minutos. Já estou vendo aqui, já são 8 horas. Mas ele tem 5 minutos a mais. Ah, obrigado, irmão. Glória a Deus. Deus é bom. Então, a gente não mede, irmãos. E o mundo, é por isso que Lutero dizia: eu preciso pregar o Evangelho para mim todos os dias, porque todos os dias eu me esqueço dele. O mundo, ele quer fazer a gente se esquecer do Evangelho. Essa notícia simples, mas tão poderosa, de que Jesus, com o seu precioso sangue, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que coisa! Como o nosso perdão, ele é algo que custou o sangue de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53:10 que agradou ao Senhor moer Jesus na cruz, fazendo Jesus enfermar, para que a vida de Jesus fosse oferta pelos nossos pecados. Então, isso de fato é amor. Essa é a demonstração mais profunda de amor. E essa é a oportunidade única que todo mundo tem quando chega na igreja. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Arrependa-se e creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor sensação do mundo. Por isso Davi pediu: Senhor, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Me dá de volta esse sentimento de que o meu pecado foi perdoado. E é isso que todos nós precisamos, desse sentimento verdadeiro de que o nosso pecado foi pago pelo sangue de Jesus na cruz, de que o nosso pecado foi apagado e perdoado por Cristo. É isso que de fato vai mudar a nossa vida. Se a sua conta bancária hoje mudasse do valor que está para 100 milhões, talvez a sua vida só mudasse para pior. Mas se a sua condição espiritual mudar, se você estiver cheio do Espírito Santo e com a alegria da salvação, com a certeza de que você foi perdoado, eu tenho certeza e te garanto que você será muito mais feliz do que se você tivesse ganhado o mundo inteiro. Porque você vai ter uma esperança e uma certeza que vai além da morte. Porque por mais rico que o homem seja, ele tem medo da morte. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa de muita condição que estava falando que um amigo dele, dono de uma rede de gasolina chamada Cavalo Marinho, morreu com 41 anos, com as 2 pernas amputadas. Quando ele pensava que ele iria curtir a sua vida, ele pegou uma enfermidade grave e ele morreu. Então,
por mais que você obtenha sucesso aqui na terra, as suas esperanças vão se limitar somente a essa vida. Quando essa vida acabar, não existe esperança nenhuma, a não ser, como diz lá em Hebreus, a horrenda expectativa de fogo que Deus tem para os seus adversários. Então, é por isso que vale a pena ser cristão. É melhor, como disse Davi, se eu não me engano, mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 nas tendas da perversidade. Como disse Davi, o Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos voltar para Mateus 7:13. Mateus 7, verso 13. Os dois caminhos, as duas portas. Os dois caminhos, as duas portas. Essa passagem é muito parecida com a passagem do Antigo Testamento que Moisés diz assim, Deus diz assim por intermédio de Moisés: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que você viva. Mas você tem dois caminhos diante de você hoje. Você tem um caminho da obediência e você tem um caminho da desobediência. Você tem o caminho da cruz e você tem o caminho da satisfação pessoal. E nós temos que tomar muito cuidado nas nossas escolhas, porque elas trazem consequências. Consequências eternas. Tudo que fazemos aqui ecoa na eternidade. Seja de bom, seja de ruim. É lá na eternidade que Jesus contabiliza as nossas obras. O pastor pregou aqui há algumas semanas o julgamento final. Quando Jesus vai olhar para pessoas e dizer: eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive com sede e me deste de beber. Eu estive preso e foste me visitar. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. E ele vai dizer a outras pessoas: eu estive com fome, você não me deu de comer. Eu estive com sede, você não me deu de beber. Eu estive preso e você não me visitou. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a vida com que nós estamos vivendo vai contar, e muito, daqui a poucos anos, quando estivermos diante de Jesus. E a Ele ninguém pode enganar. Eu posso enganar vocês, eu posso enganar meus pais, posso enganar o pastor, posso enganar a mim mesmo, porque o pior de todos os enganos é o auto-engano. Mas a Jesus, tenha certeza, ninguém consegue enganar. Ele é santo e verdadeiro. É por isso que João vê ele em Apocalipse como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Entrai, entrai, é o que Jesus diz. Olhe, cuidado, vocês precisam entrar, vocês precisam me seguir, vocês precisam seguir o caminho da salvação e não somente admirá-lo. Entrai pela porta estreita. E o que é essa porta? A porta é um local de acesso. Quando nós entramos aqui na igreja, nós adentramos a porta. A porta da igreja. E o que é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, Jesus,
será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. E como entrar em Jesus? Como entrar por essa porta na prática? Essa porta, irmãos, ela se abre toda vez que o Evangelho é pregado. Jesus disse a Pedro que daria a Pedro a chave do reino dos céus. E essa chave que Pedro iria receber de Jesus é a pregação do Evangelho. Toda vez que o Evangelho é pregado, a porta estreita é aberta. E os pecadores são convidados a entrar por meio do arrependimento e da fé. Entrai pela porta estreita, mas por que essa porta ela é estreita? Porque ela exige abnegação. Porque ela exige renúncia. Ela é uma porta difícil de entrar. Não é fácil, irmão, ser cristão. Jesus não nos promete uma vida sem dificuldades. Não é fácil seguir o caminho de Cristo. É um caminho estreito. A nossa carne, o tempo todo, quer nos enganar e dizer que existe um caminho mais fácil para o céu. Seja sincero, sua carne não disse isso para você hoje? Que existe um caminho mais fácil? Porque para mim, ela fala todos os dias. Que nada, rapaz, esse pastor também, viu? É muito radical. Pera aí, rapaz. Aí não é benção não. Rapaz, tá repreendido. Só renuncia a tudo, renuncia a tudo, renuncia a tudo. Mas é isso, a gente quer se enganar e achar que tem um caminho que mais fácil. Mas aí a gente olha para a Bíblia, irmãos, e a Bíblia diz que o justo se salva com muita dificuldade. A gente olha para todos os salvos da Bíblia e a gente enxerga em todos os salvos da Bíblia inúmeras dificuldades. E aí então que a gente cai em si. E vê que não adianta buscar atalhos. O caminho para o céu é difícil. E quanto mais atalho a gente buscar, mais doloroso o caminho vai se tornar. Como foi o caso de Ló, que pegou um atalho indo para Sodoma, e esse atalho custou a vida da sua família e a paz do seu coração. Ele perdeu tudo isso pegando um atalho para Sodoma. Ele perdeu a paz que ele tinha perto de Abraão, com todos os apertos que ele tinha na porta estreita. Ele perdeu a paz, porque a Bíblia diz que o justo Ló todos os dias se afligia com o que via e ouvia com a impiedade de Sodoma. E ele perdeu a sua família. Suas filhas se tornaram mulheres tão devassas e imorais que tiveram desejos pelo seu pai. Algo até antinatural. O que aconteceu com Ló? Com a convivência que as filhas tiveram com quem? Com as coleguinhas de Sodoma. Quem eram as colegas das filhas de Ló? As meninas de Sodoma, os meninos de Sodoma. Em que elas se tornaram? Pessoas ímpias, devassas, que embebedaram seu pai e tiveram relação com seu pai. E a esposa de Ló, ela se encantou tanto com esse atalho que Ló pegou, que ela não conseguiu abandonar o amor ao mundo. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, quanto antes a gente entender isso, vai ser melhor. O que, irmão José? Não existe atalho para o céu. Todo justo é salvo com dificuldade. Se você me mostrar um salvo na Bíblia que teve a vida fácil, eu me desconvenço. Mas eu só quero que você me mostre um
de Gênesis até Apocalipse, diga aqui: olha, esse aqui teve uma vida fácil. Não tem. Nenhum. Nem Salomão, que teve momentos de intensos prazeres carnais, ele sofreu muito, com amarga depressão no fim da sua vida, descobrindo que tudo para ele, o tudo dele, não era nada. Então todo justo ele sofreu. Todo. Jacó sofreu, José sofreu, Abraão sofreu, Isaac sofreu. Todos os justos, todos os patriarcas sofreram, os profetas sofreram, os salmistas sofreram, Jó sofreu. Todos eles que você pode ver na Bíblia e dizer foi salvo, tiveram uma vida marcada por sofrimentos. Então, é isso que Jesus quis dizer: entrai pela porta estreita. É essa porta correta. É a porta do caminho que muitas vezes é um caminho que parece ser o pior caminho, momentaneamente falando, mas eternamente falando, é o melhor caminho. Do contrário, existe o caminho que parece ser o melhor caminho, mas eternamente falando, é o pior caminho. Como está em Provérbios 14, 12. Há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons. Não é que está lá em Gênesis 13? Logo quando viu as campinas de Sodoma, ele disse: rapaz, é aqui. Aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Olha que coisa. Larga é a porta. Mas existe o caminho das facilidades. É o caminho de quem não segue a Deus. É a porta larga. É o caminho de quem não tem nenhum relacionamento com Cristo. É o caminho do ímpio. Larga é a porta. É o caminho das facilidades. Esse é o caminho de quem quer viver o seu paraíso aqui na terra. Não sei se vocês enxergam isso no mundo, como os perversos. Asaf, quando enxergou isso, entrou em colapso, porque são os perversos, os mais perversos, que são os mais bem-sucedidos. Como está no Salmo 73. Larga é a porta. Larga é a porta. O caminho do mundo é um caminho espaçoso. É um caminho que te leva ao todo tempo buscar o conforto, buscar alívios momentâneos, enganosos, prazeres enganosos do pecado. A porta larga, ela é sedutora, porque ela traz aparentes soluções para os seus problemas. Foi o que Satanás ofereceu a Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É isso que a porta larga oferece. Um caminho cheio de facilidades. E espaçoso. Olha que coisa, espaçoso. Esse é o caminho da morte eterna, é o caminho do conforto, é o caminho do prazer. Espaçoso, o caminho que conduz à perdição. Mas esse caminho espaçoso, que a nossa carne quer nos dizer que é o melhor caminho, é o caminho que conduz o que? Jesus está dizendo aqui: a perdição, a condenação eterna. E muitos, olha que coisa, muitos são os que entram por ela. Aqui Jesus responde se são poucos ou muitos os que se salvam. São muitos os que vão para o inferno e poucos
os que vão para o céu. Por isso a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitas pessoas vão ouvir a mensagem de Cristo e elas vão seguir o caminho largo que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela. Verso 14. E porque estreita é a porta. Jesus repete: e porque estreita é a porta. A porta do céu, ela é estreita. O nosso orgulho não entra, a nossa vaidade não entra, os nossos sonhos não entram, os nossos desejos carnais não entram. É por isso que ele diz: e porque estreita é a porta. E aqui vem a testificação de que verdadeiramente nós entramos pela porta certa. É o que vem depois dela. Porque tem muitas pessoas que pensam que existe um momento de sofrimento, mas existe um momento de vitória na vida do cristão. É como aquele artista que morreu na pandemia, aquele Lázaro. Ele, quando ele ficou rico, ele fez inúmeras músicas que o conteúdo da música era esse: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aí quando você vai ver a letra da música, é ele dizendo isso. Que ele, em um determinado momento, quando ele começou a seguir a Deus, ele passava fome. E aí ele estava no período da prova. E aí ele glorificou a Deus. E Deus colocou ele no período do caminho espaçoso. E que Deus estava agora abençoando ele no caminho espaçoso. Ele virou um político famoso. Ele virou um cantor famoso que contratava uma fortuna para tocar 1 a 2 horas de relógio. Ele ganhava cerca de 50 mil reais por show. Tinha meses que ele tinha agenda cheia, com 20, 30 shows no mês. Por aí você tira quanto esse homem não ganhava. E o conteúdo das músicas dele dá essa ideia de que você entra pela porta estreita, mas você vai percorrer o caminho largo. Você vai passar por um momento da sua vida, quando você estiver andando com Deus, de aperto, mas vai chegar um momento em que Deus vai folgar. E tudo vai dar certo na sua vida. E eu tenho muito medo pelo caminho que ele percorreu, o lugar que ele se encontra. Não falo isso com raiva nenhuma, porque eu posso estar no lugar dele amanhã. Ele é um exemplo, como está em 1 Coríntios 10. E os exemplos do Antigo Testamento são para o nosso ensino. Então isso pode acontecer comigo e com você, se não vigiarmos e orarmos. Que existe um momento de dificuldade, mas existe um momento em que Deus nos leva a uma grande bonança. Isso não é verdade. E porque estreita é a porta, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Olha o que vem depois da porta: um caminho apertado. E o que significa apertado? Pressionado de todos os lados. O cristão, ele é atribulado em tudo. Em tudo ele é atribulado. É o que a Bíblia diz: em tudo somos atribulados. O cristão é atribulado quando ele perde dinheiro, e ele é atribulado quando ele ganha dinheiro. Por quê? Porque quando ele perde dinheiro, ele é tentado a murmurar. E quando ele ganha dinheiro, ele é tentado a ser avarento, a não ajudar. Então, em tudo, irmãos, em tudo, o cristão é atribulado. Porque estreita é a porta e apertado o caminho
O caminho que leva ao céu, irmãos, é difícil. Ele é pressionado pela nossa carne, é pressionado pelo mundo, é pressionado por Satanás, é pressionado pelos ímpios. E apertado o caminho que leva à vida. Esse caminho apertado, irmãos, é o caminho da santificação. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E é isso que aperta tudo. Porque se você for santo, na sua vida prática, as coisas vão dificultar e dificultar muito. Você vai sentir a mesma sensação, uma sensação parecida de quem está nadando contra a correnteza. Quando você está nadando a favor da correnteza, você dá 2 braçadas e você pensa até que você chegou num patamar altíssimo, que se você já está um Michael Phelps. Mas não é verdade, é porque a correnteza está te dando uma grande ajuda. Mas então você vem na direção contrária e você vem contra a correnteza. E você bate o braço, bate o braço, bate o braço, bate o braço, bate o braço. E você não sai do lugar. É o cristão. Ele está nadando contra a correnteza. E apertado o caminho que leva à vida. É difícil, irmãos, o caminho que leva ao céu. É necessário que haja frutos dignos de arrependimento. É necessário que haja uma vida de fato transformada. E poucos, olha que coisa, poucos há que a encontrem. Há pouquíssimas pessoas que encontram essa porta. E há pouquíssimas pessoas que entram por essa porta. Na geração de Noé, Deus condenou o mundo inteiro. Quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. Noé e a sua família. E o restante da humanidade inteira foi condenado. Por isso que nós temos que olhar para a Bíblia e para Jesus. Não olhar, não podemos ter como parâmetro de salvação os homens, porque cada vez mais o número de verdadeiros cristãos vai diminuir. Diminuir e diminuir muito. Você se encontra com a pessoa que se diz cristã e é absolutamente normal essa pessoa fornicar, essa pessoa ter 2, 3 namorados ou namoradas, essa pessoa ser uma pessoa que faz de tudo por dinheiro, abre mão dos seus princípios, se mete com coisa errada, cambalacho, faz gato, mente, dá nota fria. Isso hoje é o normal de ser cristão. Então, não tem palavra, a pessoa diz uma coisa e não cumpre com o que disse. Cada vez mais, os verdadeiros cristãos vão diminuir. Porque Jesus disse que antes da volta dele, é necessário que venha a grande apostasia. E se revele após a grande apostasia. O que é que a grande apostasia vai revelar? O homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição. É por isso que nós temos que manter os nossos olhos fixos no céu. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Ele que me mostra a porta estreita, é Ele que me mostra o caminho apertado, e é Ele que caminha comigo nesse caminho apertado, que é um caminho difícil, mas é o único caminho seguro para o céu. Por isso que todos os dias eu e você precisamos pensar na morte, porque a morte vai ser a consequência da escolha que fizermos diante desses versículos aqui que estão na parede e que estão na nossa Bíblia hoje. A morte vai ser a resposta
que você deu a esse chamado de Jesus. Entre pela porta estreita. Percorra o caminho apertado. E se você receber e atender a esse maravilhoso convite, você vai encontrar a vida e a vida eterna. E muitos que entraram pela porta larga e seguiram um caminho espaçoso vão ter uma grande decepção no momento da morte, que é a condenação eterna. Então, qual caminho nós estamos seguindo? O nosso caminho ou o caminho de Cristo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Todo caminho que não é o caminho de Cristo é engano, é falso, é um caminho largo que leva à perdição. E se nós estivermos percorrendo esse caminho de satisfação carnal, nós não podemos esperar outra colheita a não ser a destruição. Porque quem planta da carne. O que significa isso na prática? A gente já são 8h30, a gente já vai concluir. O que significa isso na prática? Plantar na carne, atender os desejos da sua natureza. Então o Espírito Santo diz: ore, comece o seu dia com oração. Sua carne diz: não, faça outra coisa. O Espírito Santo diz: separe um dia, um momento do seu dia para ler a Bíblia. Sua carne diz: não, faça outra coisa. É isso que é plantar na carne. É quando você toma as suas decisões. Cada atitude nossa é um plantio. E você toma uma atitude, toma uma decisão no seu coração, onde você vai seguir o seu desejo e não o desejo do Espírito Santo. Então, essa decisão, nós temos que ter a convicção que trará uma consequência direta nas nossas vidas. Quem planta da carne colhe destruição. Então, quem planta as obras da carne vai colher o quê? Destruição. E quem planta do Espírito, quer plantar no Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Quem obedece à voz do Espírito Santo, como Samuel, do Espírito Santo, colhe a vida eterna. Ainda que ouvir essa voz nos leve a um caminho cheio de dificuldades. Mas a Bíblia diz que importa-nos entrar no reino dos céus debaixo de muitas tribulações. Mas o que nós não podemos esperar é que a gente pode plantar na carne e colher do Espírito. Não pode. É por isso que Jesus disse: nós precisamos entrar pela porta estreita, entrar pela porta, seguir o caminho apertado. Não somente conhecer, não somente falar, mas viver Cristo. Entrar pelas portas celestiais e percorrer o caminho celestial aqui nessa terra. Percorrer um caminho que nos leva ao céu, como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então que a gente saiba disso. Que dia é hoje? Terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Se você quer ter na semana que vem uma terça-feira diferente, você vai ter que plantar diferente até lá. Se você quer que o seu dia amanhã seja melhor, você vai precisar mudar o plantio, para que então a colheita mude. E muitos dos sofrimentos que nós passamos hoje é fruto
de más escolhas que nós fizemos no passado. E Deus está nos dando tempo precioso para arrependimento, para se arrepender e mudar. Então, a gente muitas vezes fica como aquele povo no deserto, caminhando em círculos. Porque não mudamos o nosso plantio. É o que está lá escrito no profeta Ageu, que o povo comia, mas não se alimentou, não se sentia satisfeito. Bebia, mas não se sentia satisfeito. Trabalhava, ó. Pense no povo trabalhador. Era o povo do livro do profeta Ageu. Era o povo de Deus na época de Ageu. Acordava cedo, dava um duro retado e não via resultado nenhum. Trabalhava e recebeu o salário, é o que Ageu diz, no saquitel furado. Por quê? Porque eles estavam plantando na carne. Eles estavam vivendo como se o reino de Deus não existisse, como se a obra de Deus não existisse. E então eles estavam sofrendo duramente a disciplina de Deus. O que você espera quando você trabalha? Recompensa. E a disciplina que Deus estava enviando ao seu povo é: não adianta vocês se esforçarem sem me obedecer. Todo esforço será inútil. E ainda mais, prejudicial. Porque aos que o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme. É o que o próprio Ageu diz: meu é o ouro e minha é a prata. Se o reino de Deus for de fato a prioridade de vocês, esses acréscimos que vocês estão buscando em cisternas rotas que não retêm águas, vai chegar da minha parte e não do esforço que vocês estão tentando fazer. Por isso que Jesus diz: entre pela porta estreita. Dê prioridade ao reino de Deus. Plante no Espírito. O mundo, Satanás, quer que a gente mude, priorize coisas que não têm valor. E deixe de mão as coisas que de fato têm valor. Que de fato tem valor para Deus. É você viver uma vida cheia do Espírito Santo e falar do Evangelho. Porque você tem um remédio a pessoas que estão morrendo. E se você não oferecer, Deus vai cobrar de você. Eu falei com alguns irmãos, como eu fiquei assustado na semana passada, sobre uma pessoa que eu tive a oportunidade de passar uns 30 minutos sentado. E como essa pessoa tinha uma vida assim, muito de só voltada para musculação, malhação, eu me senti tipo que sem abertura para falar de Jesus. E eu estava lá para trabalho, mas essa pessoa estava há alguns dias de se suicidar. E quando eu soube que essa pessoa se jogou e se matou, fiquei com a consciência extremamente pesada. Porque eu não preguei o Evangelho para ela. Então, isso deve ser a nossa prioridade. Pregar o Evangelho a toda e a tudo. E Satanás quer fazer conosco o que ele fez com o Faraó. Como ele fez usando o Faraó, para que o povo de Deus tivesse cargas dobradas e não tivesse tempo de servir e adorar a Deus. Hoje é o aniversário de João, e João é meu vizinho, e eu me lembro que no dia que ele me chamou pedindo ajuda, eu estava atribulado para sair para trabalhar, para pagar a conta.
E ele me chamou, ele disse: você tem um tempinho para conversar comigo? Eu falei: rapaz, quase eu falo, rapaz, não tenho não, mas eu vou. E eu parei, fiquei conversando com ele, a gente falou da Bíblia. E foi muito bom falar da palavra de Deus para ele. E graças a Deus ele tem vindo para os nossos encontros. Mas esse é o propósito da nossa vida. É por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Talvez o seu vizinho esteja precisando de um panfleto, ouvir o Evangelho, esteja precisando receber um convite para visitar a igreja. Seu parente, seu pai, sua mãe. E Satanás quer que a gente inverta a ordem. Ele quer que a gente deixe de dar prioridade a essas coisas. E existe um crime na medicina chamado omissão de socorro. E esse crime é muito mais grave no sentido espiritual. Quando você conhece o socorro que a pessoa precisa e você não dá por negligência. Por isso que nós precisamos cair em si e inverter as nossas prioridades para que a gente veja o sobrenatural de Deus na provisão de todas as áreas das nossas vidas. Como diz a palavra de Deus: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pedro sabia pescar como poucos, mas quando ele pescou na força dele, após conhecer Jesus, ele não pescou nenhum peixe. Quando Jesus disse: lança a rede ao mar, ele pescou uma grande quantidade de peixes, mostrando que quando a gente obedece a Jesus, Jesus acrescenta nas nossas vidas tudo que necessita ser acrescentado. Então, os ímpios, eles estão sendo cada vez mais ímpios. Mas o que eu acredito que deixa Jesus triste é que os crentes, eles estão sendo cada vez mais menos crentes. E isso tem entristecido o coração de Deus. E se tem algo que eu acredito que vai nos deixar extremamente felizes, é deixar Jesus feliz com a gente. Essa é a razão da verdadeira felicidade. Quando Jesus está feliz com você. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a plantarmos no Espírito a tomarmos a decisão correta, Senhor, de entrarmos pela porta estreita e percorrermos o caminho apertado, Senhor. Oh Deus, quebranta, Senhor, o nosso coração e perdoa, Senhor, a nossa ingratidão quando nós não te damos prioridade. O Senhor fez tudo por nós, Senhor, e nós negligenciamos. Uma simples mensagem que o Senhor nos entregou para dar. Perdão, Senhor. E perdoa, Senhor. Senhor, nós oramos pela vida de João, Senhor. Que o Senhor possa conceder a ele o maior de todos os presentes, que é o Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa suprir toda a falta da vida dele, Senhor. De pai, de mãe, muitas vezes da ausência física dos filhos próximos. Falta de uma companheira, ele que já foi casado, Senhor, algumas vezes. Que o Teu Espírito Santo possa suprir, Pai, toda a falta na vida dele. Que possa trazer ele
para perto de Ti, que é o único local seguro, Senhor. Que no aniversário dele, Senhor, ele se sinta amado e que ele possa conhecer ao Senhor, que é a grande alegria nessa vida, Senhor, é Te conhecer. E tudo é vaidade quando não Te conhecemos, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos perdoa por tudo. Nos perdoa por todo o mal que cometemos contra o Senhor. A palavra nos ensina, Senhor, que nós precisamos entrar pela porta estreita. Se existe alguém aqui, Senhor, que está do lado de fora da porta, o Senhor constrange a entrar, a dar esse passo de fé, Senhor, a se arrepender de verdade e a confiar no Senhor. Muitas vezes, quando chegamos na frente da porta, Satanás fala no nosso ouvido: você vai passar fome, você não vai sustentar sua família, você não vai ser feliz, você vai perder o seu tempo, você vai perder a sua vida. E todas essas mentiras, Senhor, são lançadas na nossa mente através do maligno. Por isso, nos atrai para perto de Ti, Senhor, para que possamos vencer essas mentiras de Satanás com a Tua verdade, que diz que o Senhor irá nos sustentar, que é o Senhor quem nos dá o pão de cada dia, que nós não sustentamos as nossas famílias, é o Senhor quem as sustenta, que nós não vamos perder a nossa vida, é o Senhor que é a verdadeira vida, que nós não vamos ser infelizes, pois o Senhor é a razão da verdadeira felicidade. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Nos ajude, Senhor, a entrar pela porta estreita e a percorrer o caminho apertado, pois é esse o único caminho que leva à salvação eterna. O caminho da cruz, Senhor, onde a única coisa que importa é a aprovação de Jesus, independente da reprovação das pessoas, Senhor. Nos dá essa fé e esse amor pelo Senhor, na certeza de que o Senhor nos amou primeiro. Nos despede em paz, Senhor, que possamos fazer tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. E diga para você mesmo: não existe atalho para o céu. Não existe desânimo.